Ao vivo, 39º bate-papo com o doutor José Renato Pedrosa. O papo já estava rolando aqui. É contigo, doutor. Ô, meus irmãos, muita alegria de estar aqui reunido com a Igreja de Cristo e quero saudá-los em nome desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e abençoá-los com esta palavra, que é a palavra santa, a palavra de Deus, né? no que nós vamos conversar aqui, e que Ele possa dirigir esse estudo, esse papo, para que seja edificante tanto para mim quanto para os irmãos. E é muita alegria para mim estar de novo aqui. Nós estávamos conversando aqui em off antes de entrar no ar, mas gostaria que os irmãos soubessem que nós estamos assim num momento assim, de muita atividade, tanto na nossa profissão como anestesiologista, como no ministério. Eu estou praticamente um mês sem mexer no site. A única coisa que eu pedi para fazer foi colocar o link lá do euqueromaiigreja.com, porque estou tentando resolver os compromissos que nós temos, né? E, mais uma vez, quero pedir desculpa aos irmãos do Facebook, das redes sociais, do Orkut, que me mandam tantas mensagens e eu não consigo atendê-las todas. Algumas eu vejo assim no iPhone, né? Às vezes estão num local de serviço, um tempinho lá, no engarrafamento, eu vejo, às vezes respondo algumas, mas são milhares, muito bonitas, muito boas, e é pelo tempo mesmo, irmão. Eu queria tirar umas férias aí de um ano para atualizar todos os meus e-mails. Facebook, tudo. Aí eu ia dizer, poxa, estou realizado. Mas isso é impossível, nós estamos trabalhando. Então, quero agradecer o carinho de vocês, as perguntas, né? E quem está fazendo o programa é os irmãos. Nós estamos falando aqui ao ar, diante de Deus, irmãos. Nós não programamos nenhuma pergunta, nós não combinamos nada, aqui é dirigido pelo Espírito Santo, né? Nós vamos fazendo uma introdução, conversando alguma coisa, e eu gostaria de passar para os irmãos, que eu já comentei aqui antes do início do programa, sobre a reportagem do jornal Extra e Globo, que saiu ontem, aqui no Rio de Janeiro, né? Mostrando aqui, olha, vem aqui perto, olha, trio consegue união estável. Um senhor e duas mulheres com idade em torno de 40 anos oficializaram eles são aqui do Rio e foram para São Paulo e conseguiram um juiz que legalizou essa situação assim insuportável, né, da igreja, né, de Cristo, ter que ver tudo isso como Deus fez, criou o casamento, Satanás está destruindo a família. Como nós falamos sempre, olha, 5 metas dos Illuminati para destruir o mundo. Uma delas, destruir a família. Então, 25% do projeto para as redes de sociedade secreta dominarem o mundo é destruir a família. Então, esse é mais um passo deles adiante. Por mais que nós estejamos falando e pregando e mostrando que Deus constituiu a família, que a família é uma bênção de Deus, que todos nós temos que preservar essa família, correr, porque é da vontade de Deus, tentar resgatar e salvar essa família, eles ficam criando tantos problemas para que esta igreja seja destruída, destruindo as famílias. Então, eu quero deixar esse assunto aqui com os irmãos pensarem, se alguém quiser discutir alguma coisa, mas está dentro desse assunto que a gente está falando sempre. Esses 5 assuntos nós estaremos sempre mencionando aqui, irmãos, para as pessoas não esquecerem. E a palavra está com vocês. Olá, Alexandre. Você está doido para falar ali, mas... Doutor Pedrosa. Sim.
Sobre aquele assunto que nós estávamos falando em off, se o Akio me permite aí, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu faço parte da Assembleia de Deus em São Paulo, e está uma polêmica muito grande aqui, pelo pessoal que busca conhecimento, a maioria é alienada, a gente sabe, né? Mas nós que estamos assim, buscando na retaguarda da verdade, houve uma cerimônia aqui, onde o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que não precisamos citar nenhum nome, né, todos sabem, ele fez uma cerimônia lá onde ele recebeu uma espada. E alguns dizem que essa cerimônia foi relacionada à graduação de grau de maçonaria. Porém, a gente é leigo, né? Até um irmão se levantou no meio da reunião e perguntou ao pastor da Convenção Geral se aquilo era maçonaria, e ele fez uma ironia, né? Como se nós fôssemos nécios. Ele disse, irmão, mas até Davi tinha lá sua espada para a guerra, então ele era maçom. Aí todo mundo riu, né? Só que, porém, cerimônia de espada dentro de igreja é uma coisa totalmente inédita, né? Não é uma coisa que sempre foi feita, e não tem nada a ver com o contexto de Davi, né? Eu queria, você mostrou a foto aqui, né? Eu queria que você, o André, mostrasse que realmente nós temos uma espada. E a espada é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Não sei apresentar para o povo da Assembleia de Deus, vocês não conhecem a espada de Efésios 6, é essa daqui, ó. Aquele livro antigo que os crentes usavam, lembra? Aquele livro antigo, olha aqui, ó. Presidente da Assembleia de Deus. Isso aqui que é a espada, aquele livro antigo da capa preta que os crentes usavam, vocês lembram disso? Eles não sabem mais o que é isso, irmão. Isso que é a espada de Efésios 6, da armadura de Deus, né? Agora, voltando à sua pergunta, a maçonaria usa muito a espada, eles têm como símbolo a espada, todos eles têm uma espada, e os rituais dele eles sempre usam, né? E isso aí faz parte do simbolismo deles, né? Eles têm também. Isso, com certeza, ele está lá naquela lista São 3 coisas que eu vou te dizer de imediato. Primeiro, que ele está lá naquela lista do Saad, que eu gravei aqui na minha casa no dia 18 de dezembro de 2001, aqui, 42 minutos, aí ele disse que o presidente das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra, é maçom, e aquela lista toda. Segunda coisa, irmão, eu te pago R$1.000 qualquer artigo dele contra a maçonaria, eu nunca vi. Eu nunca vi. E terceiro, ele deixa algum ex-maçom, se ele não fala, deixa alguém falar lá na convenção deles, lá da Assembleia de Deus. E quarto, né, eu posso dizer, por que eles não reagiram quando estava na comemoração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, a propaganda do Grande Oriente do Brasil, GOB, 100% da propaganda com os links e os endereços, indicações de lojas na Argentina, em Lisboa, em São Paulo, Rio de Janeiro, em vários lugares, e os livros da maçonaria, todos indicados lá no site. A página completa, exatamente como também estava esse mesmo anúncio no site de Umbanda. Eu tenho tudo isso salvo, e em breve eu vou estar mostrando aqui para os irmãos, eu vou me programar agora, como eu fiz no fim de semana passado, foram Batista e Maçonaria, o próximo será Assembleia de Deus e Maçonaria. Então, nós estaremos mostrando esses documentos, vai demorar umas 2 horas, né? Porque isso eu tenho que mostrar a cada líder, né? Então, nós pode ficar tranquilo, viu, André? Que nós estaremos mostrando isso. E alguma coisa já tem no nosso site. Infelizmente, eu estou com 50% do meu material no site lá para fazer, tentando terminar esse DVD que nós fizemos sobre o Quebrando o Gadu, sobre que é o tráfico de droga, né, a legalização do tráfico de droga pela maçonaria, pelas sociedades secretas. Isso ali deixa muito explícito. Não tem como dizer que aquilo é mentira, que aquilo é uma calúnia, que não tem como. Porque são muitos fatos, e contra fatos não existem argumentos.
Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, mas nós, com certeza, vamos falar melhor disso, tá? Pode ficar tranquilo. Alguma pergunta? Ok, estou satisfeito. O Kleber, falar alguma coisa, Kleber? Tá aí quietinho. Oi, abençoado. A respeito do tema aí que o irmão estava mostrando, Tá muito baixo, irmão Kleber. a respeito aí do tema aí do jornal que o Sim. doutor mostrou aí, o casamento aí de 3 pessoas aí, né? Como a gente sabe aí, um MC que tem aí no Rio de Janeiro, acho que ele é praticante da doutrina do Islã, né? Aí lá eles permitem lá a pessoa se casar várias vezes, né? E aí ele foi levado até para um debate aí na TV aí mostrando aí que isso aí é possível aí, o homem ter até 10 mulheres, que isso aí é possível. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena essa prática, né, meu querido? E é em cima disso que nós estamos trabalhando, irmão. Como é que pode essas entidades trabalhando para destruir a família e totalmente ligadas à maçonaria, e os pastores não falam nada contra. Eles estão protegendo quem? É a obra do anticristo, né? Eu costumo, irmão, falar, repetir sempre, eu falei para os irmãos, isso aqui é coisa que vocês não podem deixar de esquecer. Esse livro aqui, A Sinagoga de Satã, nenhuma editora que se diz evangélica, de Jesus, vamos dizer, de Deus, não traduz esse livro, é um livro precioso. Ele faz uma cronologia do tempo, da época de 700, acho que 700 e pouco, até o tempo atual, relacionando as atividades, as datas importantes, principalmente da sociedade secreta, desse núcleo que controla essa sinagoga de Satanás, que está lá em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás. Aqui na página 75, eu tenho lá no site que eu traduzi, mas aqui eu tenho ele em inglês. E nós já traduzimos, esse tem um resumo para você baixar de graça lá no site, irmãos. A Sinagoga de Satã. Ele não deve estar, acho que no sinceros.com, ele deve estar no sinceros.net. Tá? E ali você tem lá downloads. Você clicando onde tem downloads ali, você vai achar, acho que porque eu não tive tempo de fazer o upload dos outros artigos. Mas na página 73 aqui, ó, irmão, ele começa falando, 1870, morreu Nathaniel Rothschild, aquele banqueiro. 1871, um general americano chamado Albert Pike, que foi iniciado nos Illuminatis pelo Giuseppe Mazzini, que era um general italiano. Aí ele vai contando aqui, nesse tempo, né? E ele conta como ele preparou as 3 guerras mundiais. A primeira foi para destruir os czares da Rússia, e inclusive eles mataram o presidente Abraham Lincoln, que ele não queria negociar com esses banqueiros Rothschild nos Estados Unidos, não queria entregar o Banco Central para eles. Aí ele estava negociando com esses czares da Rússia. Então mataram os czares da Rússia e também mataram aquele presidente maravilhoso, esse que eu falei agora, Abraham Lincoln, né? Por causa disso, ele não queria negociar com esses banqueiros. E eles criaram a Primeira Guerra, e lá na Rússia, eles criaram o comunismo, onde eles mataram 200 milhões de pessoas. Esse Albert Pike, esse que Giuseppe Mazzini, ele que criou esse negócio de revolução de direita, de esquerda, aquela teoria de Hegel. Não, você é de direita, então vamos criar o da esquerda. Agora vamos botar o da direita e da esquerda para brigar com eles e causar o caos. E aí eles ganham. Então tudo isso é armado, isso é montado, viu, irmão? Isso é montado. E ele falando aqui que
o outro Rothschild, chamado Mayer Rothschild, em 1815, ele prometeu que eles iriam fazer essas grandes guerras mundiais e iam destruir os czares da Rússia. Isso já era um plano deles. Em 1870, o Albert Pike deixou isso claro. Nós vamos fazer 3 grandes guerras mundiais e destruir o cristianismo. Então, aqui na página 73, ele mostra que o comunismo ele foi criado para atacar as religiões. Lembra que o comunismo não aceitava religiões? Principalmente qual a religião? O cristianismo. Isso em 1815. Eu gosto sempre de fazer isso para os irmãos lembrarem. Nós estamos aqui no Alberto Pike em 1870. Vou voltar só um pouquinho, que são essas datas que eu quero que os irmãos gravem isso para sempre. São fáceis de gravar. 1717. Fundaram lá na Inglaterra a maçonaria, que foi realmente aquilo que o irmão estava falando hoje, dos judeus, eles que mataram Jesus. A palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra que eles manipularam os judeus, manipularam os romanos, com a sociedade secreta do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos. Tem lá isso no nosso livro, que está para baixar de graça, que nós traduzimos também, Desvendando as Trevas, a verdadeira história da maçonaria. Então, eu vou pular essa parte, mas vou dizer, a maçonaria foi fundada exatamente com esse mesmo grupo que matou Jesus, os apóstolos, os discípulos, em 1717. Tá? Aí fica fácil de lembrar de Apocalipse 17, 17. E diz, e foi dado à besta o direito de reinar para que se cumpra o intento de Deus. E eles têm uma mesma ideia. Fala exatamente desse povo, né, da sociedade secreta. Eles têm uma mesma ideia. Então, gravar essa data, 1717. A Revolução Francesa foi em quanto? 1789. Olha a sequência, irmão. 1, 7, 8, 9. Tá? Gravaram? Agora vamos voltar um pouquinho antes. Quando que fundaram os Illuminates? 1776, 1º de maio. Eles foram fundados lá na Baviera, na Alemanha, e foram oficializados nos Estados Unidos no dia 1º de maio de 1776. Nós estamos vivendo esse momento de 1700, esse século de 1700. Nós estamos falando dentro do século de 1700. Então, 1717, a maçonaria. 1776, os Illuminates. 1789, a Revolução Francesa. Antes, 7 anos antes da Revolução Francesa, estes caras que fundaram a maçonaria em 1717, com esses outros caras que fundaram os Illuminati em 1776, esses 2 grupos de sociedades secretas, eles reuniram em 1782 e chegaram à conclusão, nós vamos dominar o mundo. Não existe mais essa diferença de maçonaria, Illuminati, de banqueiro, é tudo desde 1782, irmão. Isso é a mesma coisa, é a mesma desgraça. São os mesmos profetas de Satanás, do anticristo, trabalhando para dominar o mundo. O que eles fizeram? 7 anos depois desse encontro, a Revolução Francesa, que a maçonaria se orgulha de ter feito. Irmão, vão estudar lá, não é no que sai, no Fantástico, na TV Globo, nos trabalhos da loja maçônica, não. Vão estudar, pesquisar. Quem que morreu na Revolução Francesa? Foram os cristãos. Foram, teoricamente, os religiosos. Eles proibiram, na época, na França, que ninguém poderia adorar mais outro Deus que não fosse a deusa da razão. Essa mulher que está no nosso dinheiro, até hoje, essa estátua da liberdade. Só essa deusa da razão que poderia ser adorada. A França caiu em 3 anos e meio numa desgraça tão grande que eu costumo chamar esse período da pequena tribulação, que eles pediram, pode voltar a adorar o Jesus Cristo de vocês.
Então foi o primeiro ensaio da sociedade secreta para matar os cristãos. A maçonaria, a Revolução Francesa, queimou as Bíblias. Ela queimou as Bíblias. Então isso é uma coisa que você vai dizer, então quem é que eles mataram? Foram os muçulmanos? Principalmente os cristãos. Então, quando eles fundaram o comunismo lá na Rússia, continuaram com a intenção, aí o comunismo acabou com todas as religiões, de destruir principalmente o cristianismo. E aqui, já em 1870, 100 anos depois da Revolução Francesa, está o Alberto Pike confirmando, com Giuseppe Mazzini, nós precisamos fazer 3 grandes guerras mundiais para dominar o mundo e destruir o cristianismo. Então nós vamos levar esse povo todo, como ele escreve aqui, deixa eu ver aqui, vai ser usado para atacar as religiões, predominantemente o cristianismo. E depois da Segunda Guerra Mundial, foi aquilo que eles fizeram para o sionismo, para causar o Holocausto e o fascismo da Itália, aquela coisa toda. Então criaram essa confusão toda e eles entraram para causar o caos e se dar bem. E a Terceira Guerra Mundial, que vai continuar em cima desse sionismo que está aí. Então essas coisas, irmãos, essas datas, por que eu quero que os irmãos guardem bem essa história? Senão vocês vão esquecer e não vão entender o que eu vou ler agora. Ali diz aqui, qual o objetivo deles? Essa carta que ele mandou no dia 15 de agosto para o Alberto Pike, o Alberto Pike mandou para o Giuseppe Mazzini no dia 15 de agosto de 1871. Esta carta está catalogada no Museu Britânico, esta carta. E como que eles vão fazer isso? Olha, então, quando o povo estiver totalmente desiludido com o cristianismo, o que os pastores maçons estão fazendo hoje? Os crentes estão todos desiludidos. Não estão indo mais para os templos, estão saindo. Essas lideranças todas que estão envolvidas lá, esses nomes todos que nós já citamos. Então, o objetivo deles é esse, levar o cristianismo em descrença. Quando tiver todo mundo descrente, o Bispo Macedo já está com a Arca da Aliança, o templo lá, esperando o anticristo chegar, ele vai dizer, olha, gente, por que a gente já está construindo o templo há tantos anos? Tem mais de 20 anos que nós estamos com a Arca da Aliança aqui no altar. É que a gente já estava dizendo que Jesus não era o Messias vai chegar agora, e vai todo mundo acreditar. Não, porque esse cristianismo aí não presta, está todo desvalorizado. Agora nós vamos esperar o nosso verdadeiro Deus, aí vai chegar o Messias e o povo da Universal 100%, vamos dizer 99,99%, vai receber tranquilamente, porque isso já está sendo preparado assim, irmãos. Quem está levando o cristianismo em descrédito? Os próprios pastores, e que está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por quê? Por falta de conhecimento. Por quê? Porque tu, pastores, rejeitaste os conhecimentos, sacerdotes, eu também rejeitaria vocês para que não seja sacerdote diante de mim, e desprezarei a teus filhos. Então, quem está destruindo a igreja de Cristo são esses falsos profetas com o nome de pastor. Então, essa é a atenção, a advertência que a gente deixa todos os dias, e todos eles ligados à maçonaria. Nenhum deles tem um artigo contra isso aqui, ó. Nenhum deles tem um contra isso. Eles sabem, irmão, no fundo, lá dentro, eles sabem que Jesus não é Deus, né? Para eles, né? E que eles estão esperando é Lúcifer. É o cara que dá dinheiro para eles, é o cara que dá mulher, é o cara que dá ocasião, que dá vaidade, que dá televisão para eles, tudo isso. Então eles colocam o nome lá, Jesus é o Senhor, mas estão servindo a Baal, a Astarote, a Lúcifer, a todos os outros. Então essa é a advertência que eu faço sempre, irmão. Preste atenção, porque as pessoas estão aí dizendo, eu quero uma igreja. As pessoas estão dizendo, eu quero uma igreja. Por quê? As igrejas onde eles foram criados, onde estão crescendo, a maçonaria infiltrou em 1926, em janeiro de 1926, foi publicado
todo maçom tem que entrar na igreja e paganizar essa igreja, tornar uma igreja rica, tornar uma igreja morna. Exatamente essa igreja de Laodiceia. Então, se o líder, como o irmão citou aqui, da Assembleia de Deus, não está falando sobre maçonaria, é porque isso aqui é maçonaria, sociedade secreta, irmão. Já está determinado há muitos anos. E o que eles querem destruir, o que impedem eles de reinar, são os crentes. Por quê? Dentro dos crentes está o Espírito Santo. E a palavra de Deus está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que o anticristo, que Jesus não vai voltar antes que aconteça a apostasia, já está acontecendo essa apostasia, eles estão obrigando todos a entrar na maçonaria, senão não pode ser pastor nem padre. E Jesus disse que quem o detém, o iníquo, esse homem do pecado, se manifestar, é o que está dentro de nós, é o Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, ele vai... Então, isso é importante para as pessoas entenderem, porque as pessoas estão sem igreja, tá? Me perdoe que eu distendi um pouquinho aqui, mas eu vou repetir sempre, irmão, para vocês nunca esquecerem e vocês entenderem por que essa igreja tem um Jesus tão poderoso, tão maravilhoso, está procedendo dessa forma. Porque está lá na Bíblia, a igreja de Laodiceia, é uma igreja rica. Só mais uma pergunta. Sim. Poderia o homossexual, o anticristo ser um homossexual? Isso, irmão, eu já falei, foi um dos primeiros a levantar e mostrar isso na Bíblia, que eu já venho estudando esse homem, esse cara que está no topo lá da maçonaria, dos 17 desconhecidos, e ele com certeza é um homossexual, porque Daniel 11:37 está lá falando sobre o anticristo, né? Aí ele diz que esse anticristo não prestará culto ao Deus de seus pais, que é Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia. Quando a Bíblia fala o Deus de seus pais, é Abraão, Isaque e Jacó. E diz, e ele não terá afeições à mulher. Está lá muito bem claro, isso há 2.600 anos. E por isso o homossexualismo cresce muito, a promiscuidade cresce muito. Para esse povo todo promíscuo, homossexual, recebeu o anticristo. Isso não está vendo já dentro da igreja evangélica, que se diz evangélica? Essa igreja metropolitana aí? Então, Deus está fazendo a obra dele, irmão. Deus está fazendo e está cumprindo. Agora, só acredita no anticristo quem quiser. E quem não quiser acreditar na palavra, são poucos que vão continuar acreditando na palavra. Mas eu até tenho um artigo escrito, o anticristo e a perversão sexual. Então, o mundo, vocês podem se preparar daqui para diante, até o anticristo vir, na área sexual vai ser disso aí para baixo. Por isso que eu estou mostrando cada dado desse que eu vejo aqui no jornal. Ó. Trio consegue união estável. Carioca registra em São Paulo união poliafetiva com suas 2 mulheres. Então isso aí cada notícia dessa eu estou vendo que Jesus está mais um pouquinho perto de nós. Está descendo. Igual aquele avião que está lá nas nuvens que está chegando. Eu vejo Jesus cada vez mais perto com cada notícia dessa que aparece. Bem, até dentro desse tema ainda, da união estável entre 3 pessoas, o que eu mais me entristeço quanto a isso é que o crescimento dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos, eles têm o amparo não somente da mídia, como infelizmente das igrejas, como o irmão acaba de dizer, né, que as pessoas, uma vez que se desapontam, se desanimam com o seu ministério, ao sair desse, acabam perdendo o prazer e até mesmo a fé, na confiança, param de crer na existência de um justo juiz, que é o nosso Criador, e com isso tendem a cada vez mais se degradar em orgias e bagunças ademais. E é difícil lutar contra isso, né? Uma das piores coisas a gente tem, mais difícil, uma batalha mais difícil que a gente tem, é na hora de tentar resgatar uma pessoa que se desapontou com o sistema religioso. É muito difícil conseguir reabilitar uma pessoa dessa.
Justamente por isso que nós estamos aqui. A ideia essa é resgatar a Igreja de Cristo, não é resgatar a religião. Não é resgatar, nós estamos resgatando a religião. Essa que está com envolvimento com a sociedade secreta, a maçonaria, todas elas, irmãos, não salva nada. Nós estamos falando assim muito claro, muito abertamente. O que você falou, irmão, Davidson, vou te citar um exemplo recente. Olha aqui, esse livro foi criado em cima desse livro, A Comissão da Verdade, Memórias de uma Guerra Suja. Esse livro era para estar sendo, quando ele surgiu, que ele falou que ia falar do golpe 64, não sei o quê, quando todo mundo descobriu que esse golpe de 64 era tudo maçonaria, e que aqui estava o Cláudio Guerra, um ex-maçom, grau 17, o grau 18, e contando tudo isso que ele estava fazendo e que aconteceu, abafaram, porque a maçonaria, a mídia que você citou aí agora, está toda comprometida com isso. Os templos religiosos, todos comprometidos com isso, irmão. É isso que eu falava há 20 anos e as pessoas diziam que era doido, esse cara é mentiroso, tudo para ele é maçonaria. E por que não é? Vai em qualquer rádio, qualquer editora ou TV, pede para divulgar esse livro aqui, ó. Um livro que conta a verdade, que desmascara a mentira do golpe de 64. Todo. Uma coisa, não foi coisa pequena, não foram coisas gravíssimas. Como sou jornalista, Roberto Marinho mandava soltar bomba na casa dele, o Cláudio Guerra ia lá, ó, esse aqui, ó, o Cláudio Guerra soltava a bomba e dizia que era nossa. E nós tínhamos que pagar por isso, e as pessoas morriam. Era coisas gravíssimas. E cadê o Ministério da Justiça? Onde que você vai recorrer justiça aqui nessa terra? Não, mas não sei, onde que você vai pedir? Não, olha aqui o crime, esse cara, alguém tem que pagar por isso que eles fizeram. Quem vai pagar, irmão? Tudo ligado ao sistema mundial do anticristo. Eles participam disso. Estou falando, quando eu falava há 20 anos, olha, o Bispo Macedo botou a Arca da Aliança lá no altar, ele vai preparar o templo do anticristo. Não botou lá? Não está preparando? Estou dizendo, agora ele vai sacrificar. Ele usa a palavra sacrificar. Você tem que sacrificar. Sacrificar, que fala agora, a pessoa é dar dinheiro, dá tudo para eles. Mas sacrificar, ele vai sacrificar animal, vai sacrificar gente, vai lá para o anticristo. Vai sacrificar lá, porque antes daquele templo tem um lavabo, onde que ele lava as mãos, onde que sacrifica o animal, o bode, o cordeiro, o cabrito, sei lá o que é, e vai lá para levar lá para dentro do altar, para aspergir lá no altar, onde está a Arca da Aliança. Então eu dizia isso. Eu estou dizendo, irmão, em breve vão instalar a lei marcial no Brasil. Esse sistema de greve, se não for agora, o ano que vem, que estão mexendo, envolvendo tudo isso, eles estão por trás disso. Eles vão causar o caos. E agora o povo está subversivo, está revoltado. Eles vão soltar bomba de novo, como eles fizeram em 64. Está vendo? O povo está soltando bomba. Agora nós precisamos criar a lei marcial para deter esses subversivos. São eles próprios. Está aqui, ó. Eles próprios. Eles próprios. A bomba do Rio Centro. Eu estava lá no dia. Podia matar um montão de gente, rapaz. Eram 3 bombas que ele ia soltar. Graças a Deus, por um milagre de Deus, a bomba estourou no colo daquele bandido. E o outro bandido estava do outro lado, está solto. E até hoje ninguém questionou. Ele prendeu, ganhando como general com dinheiro do nosso salário, que nós pagamos. É isso aí. E cadê? Você vai se recorrer aonde? Cadê a justiça? Cadê o Tribunal de Justiça? Cadê os homens da lei nesse país? Irmão, não existe mais. Está lá em 2 Tessalonicenses, falando do anticristo. O mistério da injustiça já opera no nosso meio. Isso tudo é falácia. Esse negócio do mensalão, que estão lá, aquilo tudo é para extorquir as pessoas que roubaram lá. Olha, se você devolver todo o dinheiro nosso, você sai da lista do mensalão. É para dar dinheiro para eles, é só isso. Tirou aquilo ali, aquilo foi tudo criado por esses maçons. Isso é ordem abixal, eles criam o caos para estabelecer a ordem deles. Então, dentro do sistema religioso, que é onde a gente trabalha, é a mesma coisa. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é diferente do que acontece lá no mundo, não. Você pensa, lá no mundo, os maçons são pecadores, são ladrões, são assassinos, e dentro da igreja eles são satanistas abençoados. Não, irmão, é a mesma coisa. O kit do diabo é completo. E volto a dizer,
Falo sempre, Mateus 24. Como que começa Mateus 24? Os crentes perguntando lá a Jesus, os discípulos dele, Senhor, dá-nos uma dica aí, Jesus. Fala para a gente como vai ser esses últimos tempos. Como é que a gente vai saber que o Senhor vai estar voltando? Porque agora o Senhor está subindo ao céu. Mas quando o Senhor voltar, que sinais nós teremos aqui na terra que o Senhor vai estar voltando? Ele não disse, olha, vai vir uma estrela de Davi no céu, passando assim um cometa, e vai parar lá assim, não sei o quê. Olha, vão existir umas pessoas muito ricas, maldosas, que matam, roubam o dinheiro, as escolas dos pobres. Ali, irmão, em Mateus 24, ele fala direto. Sabe o que vai acontecer nesses últimos tempos que vai anteceder a minha vinda? Existirão muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos homens gananciosos, cães gulosos, que nunca se fartam. Ele não disse, olha, naquela época vai existir muitos Illuminatis, vai existir muitos banqueiros. Ele fala também desse povo, mas o que ele fala, e os profetas enfatizam mais e mais e mais, são pastores falsos. Pastores falsos, que existiriam muitos e que muitos viriam em nome dele. Eu posso te afirmar com toda certeza, todos esses ligados a esse sistema do anticristo estão participando desse grupo de falsos profetas. Doutor? Sim. Nós estamos vendo aí nos dias atuais, aí a Síria está sendo um país que está passando por um momento de guerra civil, assim como aconteceu com o Império de Ammar Gaddafi. Eles agora estão caindo para dentro lá da Síria, lá para também derrubar a Síria. E eu gostaria de saber se o doutor acredita que até o final de setembro possa acontecer a queda lá na Síria, porque segundo aí a conclusão de alguns que andam acompanhando aí esses momentos, dizem que até 11 de setembro os Estados Unidos vai se meter nesse processo aí, dessa guerra deles aí. E aí então estaria começando a se cumprir a profecia de Daniel 11:11, aonde diz lá que o rei do norte e o rei do sul vão guerrear, porque a China e a Rússia estão contra essa questão dos Estados Unidos se envolver nessa guerra. Irmão, deixa eu falar de novo, vou repetir isso sempre, sempre, os irmãos vão, mas os irmãos vão ter que absorver isso. Todo diploma de maçom está escrito Ordo Ab Chao, C-H-O. A ordem estabelecida através do caos. Eles que criam as guerras. No livro que eu já cansei de mostrar aqui para vocês, Scarlet and the Beast, ele mostra que a coisa que mais dá dinheiro no mundo é guerra. Essas guerras são criadas por eles, irmão. Isso não é porque o governo da China que é contra, porque o outro governo não sei o quê. A Segunda Grande Guerra Mundial, o Prescott Bush, esse avô do George Bush, esse último presidente aqui do Brasil, dos Estados Unidos, George Bush, que teve aqui no Brasil, o avô dele patrocinava a guerra ali nos Estados Unidos, né? Fornecendo petróleo. E a mesmo Prescott Bush fornecia petróleo para a Alemanha. Porque eles queriam alimentar a guerra e ganhar dinheiro com isso. Eles não importa quem está morrendo. Eles querem ganhar o dinheiro. Assim como eles agem com as drogas e agem com as religiões. Guerras, drogas, religiões, tudo igual para eles. Eu digo sempre para o povo da maçonaria, esses iluminados, uma boca de fumo e uma igreja lá para eles, um templo desse, é a mesma coisa, tem que produzir dinheiro e manter o povo cada dia mais idiota, que essa é a noção deles. Está nas 5 metas. Uma das últimas metas é manter a mente das pessoas ocupada com coisas imbecis para não perceber a instalação do plano. Quando nós vemos essas guerras, irmãos, por exemplo, Saddam Hussein, ele foi criado aonde? Nos Estados Unidos.
A ditadura dele foi criada pelos americanos, enquanto interessavam a eles. A ditadura aqui do Getúlio Vargas foi criada pela quem? Pela maçonaria. Quando Getúlio Vargas queria levar a sério o Brasil e estava fazendo um governo que ele acreditava que ia ser um governo para o povo, disse, não, meu irmão, nós estamos ganhando 500%, mas nós queremos mais. Está lá na carta que diz que ele fez antes dele suicidar, né? Suicidaram ele. Aí colocaram esse ponto para ele, e na Segunda Guerra Mundial chegaram aqui para ele, olha, você vai entregar o Brasil ou nós vamos precisar invadir isso aqui em Natal? Aí já mostrou, o cara mostrou o plano que tinha eu, botei nesse filme sobre Quebrando o Gadu, sobre as drogas, como eles tinham um plano de invadir o primeiro país que eles iam invadir na Segunda Guerra Mundial, o Brasil. Aí o maçom Castelo Branco, o Getúlio Vargas entregou o Brasil. Não, eu aceito, não vamos precisar fazer guerra, não vamos matar os brasileiros. Está aqui, ó, a ditadura que vocês criaram, está aqui, eu entrego para vocês. Vocês querem ter mais dinheiro, ficar mais ricos ainda, e o povo... Poxa, há pouco tempo faleceu uma pessoa que foi o ministro do Trabalho lá do Getúlio Vargas, era um paciente nosso. Poxa, ele que fez essas leis trabalhistas. Hoje as leis são para bandido, estão tirando cada dia mais a lei dos trabalhadores, fazendo lei para bandidos, né? E assim as guerras, irmão, isso é tudo planejado. Não pense nisso, porque o cara de lá, eles criaram lá na Síria essa ditadura lá. Eles mesmos que criaram. O Pinochet foi criatura de quem? Deles lá dos Estados Unidos, criaram aquela ditadura. Aí depois vão acabar com a ditadura. Eles que fazem isso. Eles criam o caos para estabelecer a ordem deles. Então, isso é uma coisa muito comum, irmão. Quando você vê uma guerra, você pode pensar, olha, a China diz que vai entrar, não, os Estados Unidos que vai entrar, isso é tudo programado. As guerras não acontecem. Assim, nós vamos invadir aqui. Essas guerras das Malvinas, foi tudo planejado. Eles querem matar, quanto mais eles matarem, você pensa que eles perdem dinheiro? Aí que eles vendem os armamentos. E quem paga? É o povo que morre. Quem está pagando lá a guerra do Iraque? Vieram aqui os americanos trazerem a democracia para vocês. Quebraram tudo que os iraquianos tinham lá. O Saddam Hussein comeu tudo que eles tinham. E era passado para eles, né? Agora eles pegaram tudo de novo. E quem vai pagar isso? O povo iraquiano vai pagar com o quê? Com o petróleo deles. Tá vendo? Nós trouxemos a paz, nós trouxemos a democracia para vocês aqui, ó, gastamos... já estava mais de 80 bilhões de dólares. Vocês têm dinheiro para pagar? Não, não tem nada, nem tem casa para morar, quebraram tudo, vocês não têm nada para pagar, então tudo bem, nós pegamos o petróleo de vocês. Acabou. O Iraque não tem mais nada, o iraquiano lá. Ele é escravo já do mundo. Da escravidão. Doutor Pedrosa. Sim. Por gentileza, é o Beni que está falando. Doutor Pedrosa, quanto mais eu vejo a história da igreja, eu estava comentando essa noite que passou com os irmãos numa sala. Eu tenho a sensação que nós recebemos a palavra, sim, através dos missionários que chegaram no Brasil. Mas esses missionários que vieram até o Brasil, eles eram maçons. A sensação que eu tenho foi que nós recebemos um presente. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Esse presente, ele era um cavalo de Troia, na verdade. Comparou bem. E isso tá me entristecendo bastante, em saber que a Igreja Batista e a Assembleia de Deus traiu a gente desde o início. O que o senhor pode dizer a respeito? Pois é, irmão. Aqui está na palavra de Deus, o mundo jaz no maligno, né? E que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E que Deus diz assim, examina tudo e retém o que é bom. Você tem que tirar um pouquinho que é bom, irmão. Porque tá difícil, mas é justamente essa frustração que a gente está com esse programa, tentando mostrar às pessoas, irmãos, é o que o diabo quer, o que a sociedade quer, que os banqueiros, Illuminati, os falsos profetas, é que você fique desiludido com Jesus Cristo, que você fique desiludido com a Igreja de Cristo,
que você não queira mais o Espírito Santo dentro da sua vida, que você já esteja preparado para receber o anticristo, que em vez de você ter a Bíblia e Jesus lá na sua casa, agora eles te dão uma arca da aliança para você botar lá, para você esperar o novo Messias, que Jesus não é o Messias. Eles querem costurar o véu agora, voltar ao sistema antigo, como a palavra de Deus diz que é voltar ao culto antigo. Então isso é cumprimento da profecia. Agora, se vê como a palavra de Deus é forte. O cara, mesmo trazendo com a intenção, o cara te dá um evangelho e por trás ele quer te levar para o inferno, né? Ele te apresenta, olha aqui, está aqui o Jesus que salva. Ó. Aí vem e te mostra aquela mensagem. Por trás dela, como estavam as criancinhas que nós mostramos naquele programa da maçonaria. Desde 6, 7 anos, as crianças já sendo preparadas para serem maçons dentro da Igreja Batista. O ritual todo deles igual ao ritual de adultos. É uma situação de crime assim, muito bárbaro. É aliciamento de menores. Você pegar uma pessoa, uma criança, que vai para a igreja, que vai para encontrar Jesus, para ser salvo, e chega lá, ele encontra os rituais da maçonaria dentro do grupo dos embaixadores do rei, as meninas dentro das mensageiras do rei, para seguir um outro caminho. Então eles usam o nome de Jesus como a isca. Como o Bispo Macedo coloca lá na frente da igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Mas lá dentro da igreja, Jesus Cristo não é o nosso Senhor lá. Aí está a Arca da Aliança, estão esperando o novo Messias. Por esse templo do anticristo. Você vê no Novo Testamento, só fala uma vez sobre esse novo templo. É onde fala do anticristo, que ele vai se assentar nele e vai exigir que todos o adorem, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o capítulo que eu cito sempre, muito bom sobre o anticristo. Então, por que eles estão construindo o templo do anticristo? Por que eles estão botando a Arca da Aliança se Deus consentiu que o templo fosse destruído, que a arca desaparecesse? Para que nós não adorássemos nem um templo, nem a arca. Agora está lá, o Bispo Macedo com a arca e o templo. É aquela multidão, será que eles não sabem ler? Será que eles não conhecem que os crentes um dia usaram um livro preto chamado Bíblia? Que ali tem um Messias, tem um Salvador que já veio há 2000 anos, que o nome dele é Jesus, que você só expulsa demônio, cura enfermos em nome dele, em nome de nenhum outro você faz nada. E o povo está lá indo para o inferno, irmão. Por quê? A maçonaria está lá, vê os templos, os símbolos, todos deles. Então, o que eles estão fazendo com isso? Desacreditando Jesus Cristo e o cristianismo. As pessoas ficam desiludidas, ficam com raiva e vão para a rua, vão embora e perde a salvação. Irmão, você pode perder o templo, você pode perder a religião, pode estar desiludido com tudo isso, mas nunca fique desiludido com Jesus, irmão. É a maior riqueza. E ele te considera tão precioso que ele mora dentro de você. Então, você não pode perder essa oportunidade, a única, de salvação, que é através de Jesus. Então, você, se não tem onde reunir, reúne aqui com a gente, reúne com a sua família, reúne com seus amigos, seus vizinhos, ou as pessoas cristãs que você conhece no seu local de trabalho. Lê a Bíblia com eles, ora todo dia. Se for preciso jejuar, jejue. Se for preciso pegar a palavra de Deus, pega, abra, lê. Mas não faça ser junto com a gente, ou então de vez em quando pega lá 2, 3 pessoas, senta junto, pega o seu cálicezinho de suco de uva, pega o pão e toma ali junto. Olha, nós estamos fazendo isso até que Jesus volte. Você não... Porque o tempo é de perseguição da igreja de Cristo. A igreja de Laodiceia, essa igreja da maçonaria, tem tudo para crescer, eles não pagam imposto. Por quê? Eles vão pagar imposto para eles próprios? São eles que coordenam tudo isso. É a apostasia da fé. Jesus disse que ele não voltaria antes que acontecesse a apostasia da fé. Isso é muito claro. Então, por isso que esse povo todo está desiludido com essas religiões. Mas a nossa mensagem aqui, não perca a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento. E sem ele você não vai a lugar nenhum. É a coisa mais preciosa que você tem. E é de graça, e ele te ama. E ele só quer de você um coração quebrantado, porque ele quer morar dentro de você. Então você não tem motivo para se afastar de Jesus. Você tem vários motivos para se afastar do sistema religioso, e tudo isso que está aí.
mas da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus, você não tem nenhuma justificativa para ficar longe de Jesus nem do povo dele. A igreja de Cristo está aqui e não foi arrebatada. Mas eu estou muito feliz, na realidade eu estou muito feliz que eu encontrei um povo aqui que, né, assim, que compactua do mesmo pensamento, e eu estou muito, muito feliz. Eu acredito que eles deram um tiro no pé, porque eu acabei encontrando Jesus na realidade e estou feliz. E os irmãos que estão participando com a gente, eles vão ter a oportunidade também de contemplar isso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por vocês me afirmarem que a Igreja de Cristo está viva, está aqui. Que ela não é esse grupo que está lá só pensando em dinheiro, arrecadar, vender prosperidade. Eu falei aqui, tem coisas, irmãos, que são importantes, eu repito sempre, leiam Provérbios 30, o homem mais rico da face da terra, o que ele chega diante de Deus? Depois de sofrer tanto, teve tantas mulheres, teve tantos bens, teve tudo que ele queria aqui no mundo, teve o mundo aos seus pés, teve tudo. Aí ele chega diante de Deus, Deus, quero te pedir duas coisas, uma delas, não deixa eu ficar rico. Rei Salomão, não deixa eu ficar próximo, não deixa eu ficar rico, a ponto que eu venha esquecer de ti. E a segunda coisa, Deus, não me deixa ficar pobre, a ponto que eu preciso roubar e perder a salvação. Dá-me o meu pão de cada dia. Isso foi o homem mais rico do mundo, o homem mais próspero que teve. Por que as pessoas não pregam isso, meu irmão? Aí vai Jesus e deixa-nos lá o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele diz? O pão nosso de cada dia nos dá para o ano inteiro. Não, nos dai hoje, o pão nosso de cada dia. Então, essa é a lição que Jesus mostra que nós vivemos pela fé, irmão. E o homem mais rico, ninguém prega isso, estava lá cheio, e a gente questiona, será que Salomão foi salvo? Será que ele se arrependeu mesmo? Porque quando ele escreve lá os cantares de Salomão, quando já está mais velho, ele escreve e fala assim, olha, tudo é vaidade e aflição de espírito. Ele repete essa expressão várias vezes. Então aí essa igreja de Laodiceia pregando que você só vai para o céu se você for rico, que você só tem Jesus se você for rico, se você for abençoado. Tadinho, aquele irmão pobre, humilde, que viveu honestamente, não matou, não roubou, não prostituiu, viveu ali pela fé, com a maior integridade, tem a vida dele humilde, coitado, ainda tem que dizer, olha, aquele cara não é abençoado, ele não vai para o céu. Abençoados somos nós que temos dinheiro, relógio de ouro, casa de Miami, tudo nós recebemos dinheiro do tráfico de droga, dinheiro do crime organizado. Então nós somos prósperos. Ah, para com isso, irmão. É outra coisa. É outra coisa. Isso tem outro nome. Isso não é prosperidade, não. Isso é vadiar, isso é bandidagem. Isso é falso profeta. Eu tenho um comentário a crescer dentro desse tema. Eu atualmente estou com 23 anos e fui consagrado a pastor com 20. E uma das primeiras revelações que me foram dadas enquanto eu orava foi a de me desvincular da igreja em questão que eu estava. E eu não entendi muito, tentei ainda permanecer, de modo incisivo, porém, naturalmente eu acabei sendo desvinculado de lá. Eu não conseguia mais ir, sempre que eu planejava ir, acontecia algo e eu não ia. E de repente a minha forma de adorar e de fazer a obra tornou-se fora da igreja, com orações, evangelismos e pregações em geral, na maioria das vezes fora da igreja, nas ruas ou em casa ou pela internet. E a princípio eu não estava entendendo isso. Eu só comecei a entender isso nesses últimos anos, últimos 2 anos que eu fui tendo essa ideia, porque normalmente a gente se apega muito ao fato que é implantado em nossas cabeças pelas igrejas e o sistema de comunicação em geral, que para você ser de Deus, você tem que fazer parte de uma igreja. E isso, infelizmente, as pessoas acabam sendo presas a essa ideia, a essa teoria furada.
né, que arremete que quem não tem uma carteira de pastor não pode fazer a obra, quem não tem uma igreja registrada não pode fazer a obra de Deus, né, não está apto a orar, né, se você ora sem um documento, a sua oração é inválida, e acabam desvinculando, colocando um grande descrédito à verdadeira unção, que não é aquele óleo que o homem vai e derrama, mas é o óleo que o Espírito Santo preenche o coração. E por isso eu creio que o evangelho de hoje está se degradando, por dar mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Mas, Davidson, isso é uma coisa proposital. Eles estão fazendo assim em janeiro de 1926, saiu publicado, eu tenho as citações todas aqui. A maçonaria tinha que infiltrar nas igrejas para tornar uma igreja próspera, uma igreja rica, mas uma igreja morna. Isso está escrito lá, e nós vamos ganhar muito dinheiro com isso, porque se matar cristão, perseguir, Satanás sabe que nasce muito mais. E eles fizeram que nem o Constantino fez, ele foi infiltrando no sistema religioso. Constantino, quando era lá de Roma, o imperador, ele matava as pessoas em nome do Império Romano. Aí ele, entre aspas, se converteu e começou a matar os cristãos em nome da própria igreja cristã, os cristãos verdadeiros. Então, na realidade, continua a mesma coisa. Ele quis fazer uma coisa política ali para agradar todo mundo, para fazer um ecumenismo, para que todo mundo tinha que ser cristão dentro daquilo que eles achavam que era. E a Igreja de Cristo, ela continuou caminhando no caminho dela, não aceitou aquilo não. Por isso que os cristãos primitivos, eles reuniam em casas. E você pega para você ver, tem as casas dos cristãos antigos, as salas deles eram salas assim grandes, que cabiam 50 pessoas, 60 pessoas. As casas dos cristãos era o local. Por isso que o apóstolo Paulo falava, olha, vão lá reunir a igreja lá com Áquila. Era na casa de Áquila. Vão reunir na casa de fulano, de João, de tal. Era lá na igreja. Eles reuniam nas casas. O apóstolo Paulo não falava, quantas vezes disse, não vou marcar com vocês lá no templo. Eles iam lá na porta do templo e pegavam aquelas pessoas que estavam lá caídas, doentes, décadas lá, ele chegava e curava, libertava aquelas pessoas. E Jesus, quando ele chegou e pregou o evangelho mesmo, que era ele, a nova vida, a salvação, o Messias, ele abriu lá Isaías e falou, olha, aqui se cumpriu Isaías, eu sou o Messias, botaram ele para fora do templo, irmão. Aí ele não teve mais condições de frequentar o templo, porque quando ele abriu a Bíblia lá e mostrou que ele era o Messias, aí não pôde, aí conspiraram contra ele. Mas realmente é esse o nosso objetivo aqui, de lembrar as pessoas, existe a Igreja de Cristo, não é esse legalismo, como você muito bem disse, eu não preciso ter uma carteirinha de pastor ou membro de um lugar para falar com Deus, né? Agora você tem que voltar lá na Igreja Universal para falar com o Bispo Macedo uma vez por ano, que ele está costurando o véu, para ele falar com Deus, só o Satanás que ele vai conseguir falar, né? Porque ele está costurando o véu, porque com Deus a gente fala com véu rasgado. Não vai com véu costurado, como é que vai falar? Vai falar com capeta, com Satanás, aí vai pedir bênção para aquela turma toda lá para eles. Então, isso está na palavra, irmão, porque as pessoas ensinam errado, ou então não usa o nome de Jesus, porque eles estão querendo, é exatamente isso que nós estamos falando, isso não é coincidência, é o objetivo deles, da sociedade secreta, paganizar a igreja, enganar as pessoas, levar as pessoas para o inferno, é o objetivo deles. Entendeu? Você está certo, seu raciocínio. Doutor Pedro, Oi. Estava comentando aqui com alguns irmãos, na sexta-feira agora passada me chamou a atenção uma igreja sede, grande igreja sede de um ministério aqui da Assembleia de Deus na minha região. Até coloquei aqui na foto aqui do. Estou vendo aqui a foto. Aonde no teto. Aonde no teto tem a foto do sol. E como era a primeira vez que eu estava indo nessa igreja, eu vi muitas outras coisas, doutor Pedro. Porém, como eu nunca me viram lá, não ia sair tirando foto, né? E não achar que eu era algum espião da CIA, né?
E as pilastras, elas eram douradas, né, semelhante aos templos maçônicos, semelhante à arquitetura da Universal, e tinham as imagens de cavalos e de leões. É uma coisa assim que eu nunca vi em nenhum lugar, sabe? Uma coisa... Você lê Ezequiel 8, Ezequiel, acho que é esse que eu falo sempre de 15 a 18, mas antes, no início de Ezequiel, ele fala para não se ter nem imagens, nem figuras na casa do Senhor. Quer ver? Ele fala, e a maçonaria é cheia, o teto é azul, aquelas estrelas, quer ver? Vou ver, dá tempo, seu irmão permitiu, eu leio aqui para você, quer ver? Ó? Vamos ver um pouquinho da palavra de Deus, é bom ler a palavra, né? Ezequiel 8, né? Antes, o 15 a 18 é aquilo que eu pareço com aquela roupa preta lá, que a gente fala que a coisa mais leviana, uma abominação, está dentro da casa do Senhor. São os 25 anciãos de costa para o altar, olhando para o oriente para adorar o sol. Esse que está aí no teto. Então, olha aqui que Deus vai falar no início do capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, quem está falando aqui é Ezequiel, né? E os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do cume que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para os caminhos do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Daquela época era o santuário de Deus, né? Ele falando aqui que era o propósito dele, era lá do templo. Então Deus se afasta. Olha, o que eles fazem aqui, vocês estão vendo? Eles estão querendo que eu me afaste do meu santuário, da minha casa, a casa do Senhor. Mas ainda tornarás a ver maior abominações. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E então o filho do homem cava no buraco da parede, e vem aquela imagem do sol, que você está falando aí, que ele fala desses adoradores do sol, não é? Então, o que eles mostram aqui, irmãos, é coisa desses adoradores do Deus Sol. Então, essas imagens que eles criam, isso é para afastar Deus do lugar dele lá, não é? Então, é isso que mostra aqui. Então, eles querem com essas coisas afastar Deus de lá. E quando Deus se afasta, entra o inimigo, né? Tá bem? Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, estou satisfeito, doutor Pedrosa. Eu tenho muita curiosidade sobre essa questão de arquitetura, né? Porque é uma coisa que está realmente muito difundido no nosso meio, né? Você quer, vou te adiantar que já está aqui na página, no mesmo Ezequiel, capítulo 6, só uma página antes. Você sabe por que aconteceu o Holocausto? Aí você vai dizer, não, tudo bem, foram os sionistas que mataram os judeus verdadeiros lá. Aí eu vou te perguntar, mas por que Deus consentiu, se o povo judeu sempre foi o povo querido dele?
por que Deus consentiu que acontecesse isso com o povo dele? Que os falsos judeus armassem tudo isso através das sociedades secretas e matassem os judeus. E usaram o Hitler para isso, que era da sociedade secreta Thule. Quando o Hitler tinha feito tudo que o diabo queria, a destruição, eles chegaram para os maçons alemães e falaram: olha, agora vocês vão abrir o espaço aqui que nós, maçons americanos, vamos entrar aí. Aí os Estados Unidos entrou na Alemanha e o Hitler não entendeu nada, com a maior facilidade. Porque para eles o juramento deles, acima da pátria deles, acima da religião, da família, tudo é a maçonaria. A primeira coisa que eles juram a maçonaria tem que ser a primeira coisa da sua vida. Então ali a soberania da Alemanha estava abaixo com os maçons alemãos. Eles teriam que dar prioridade para a maçonaria, que era a primeira coisa da vida deles. Então eles traíram a própria Alemanha. Aí vieram os americanos e o Hitler mataram, suicidaram ele lá, foi nisso. Então vamos ver aqui o Ezequiel 6, o porquê Deus consentiu que o povo judeu morresse ali. Foram 52 milhões de pessoas que morreram ali, mas só de judeus foram 6 milhões e 600 mil judeus naquele massacre. Então vamos ver aqui uma profecia que Deus já tinha feito para Israel há 2.600 anos. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. 2 pontos. Olha o que ele vai dizer agora. Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. Altos. Continua. E serão assolados os vossos altares e quebradas vossas imagens do sol. Está ouvindo aqui, irmão? Sim. Imagens do sol? Sim, sim. E derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, e todos os vossos lugares habitareis. As cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Olha como a palavra de Deus vai falar exatamente do holocausto aqui, irmão. Escreve aí na tua Bíblia, holocausto. Holocausto. Porém deixarei, olha aqui que bonito agora, porém deixarei um remanescente para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhado pela terra. Viu? Na época eles ainda não tinham sido espalhados, né? Então, isso era 2.600 anos, né? Ele disse que ia deixar um remanescente. Ele não ia acabar com todo o povo de Israel. Tá vendo? Então, os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiros. Porquanto me quebrantarei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa de seus olhos que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse debalde que lhes faria este mal. Então, aí ele vai o versículo todo, irmão, para ler
Vamos tentar, né, para a gente encerrar isso aqui, que já está tarde, irmão. Então vamos ver aqui, continuando, no versículo 10. Né? Agora o 11. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé e diz: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Como é que morreram lá o povo judeu? De fome, de peste e a espada. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore, e debaixo de toda árvore verde, irmão. Olha a árvore de Natal aqui, tá vendo? E debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos, embaixo da árvore verde, ofereciam cheiro suave aos seus ídolos, né? Esses incensos. Estenderei a minha mão sobre eles e farei a terra desolada e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Irmãos, com Deus não se brinca. A minha mãe dizia assim: meu filho, cuidado, com Deus não se brinca. Deus é Deus. Ele é amor, ele é justiça. Como tem irmãos falando que não, porque Deus vai salvar todo mundo, que todo mundo está salvo. Irmão, vai adorar o sol. Esse símbolo que está aqui na tela, que você mostrou aqui no teto lá dessa igreja, adorando o sol, o que Deus vai fazer com esse povo na grande tribulação, irmão? Já está profetizado, irmão. Esse povo brinca com as coisas de Deus, e Deus diz aqui muito bem claro porque ele consentiu que esses judeus seriam mortos no holocausto. Quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. Quem aqui não viu as fotos, os vídeos dos ossos do povo de Israel do holocausto? Quem é que não viu? Isso é cumprimento da profecia de Deus. Eu vou mostrar os ossos de vocês para o mundo inteiro, para saber o que eu faço com quem que adora o sol. E está esse povo todo cheio de sol, na Maranata, na Batista, na Presbiteriana, todo esse povo, esse templo aí onde Deus não habita. Aí por eles põem essas imagens, aí Deus sai desses templos. Isso que ele está mostrando aqui, Ezequiel 8, e está aqui no 6. O que ele vai fazer? Vai matar esse povo que expulsa ele do templo dele. Isso era na época. E hoje, aí por isso que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Esses templos tudo feito com sol. Não é? Eu acho que já está 00:30. Nós podemos encerrar, né? E para amanhã vamos ver se a gente consegue responder mais alguma coisa. Mas não é gostoso isso, irmão? A gente estudar a palavra de Deus? Eu tenho achado maravilhoso estar aqui conversando contigo, vendo o testemunho de vocês e conversando. É muito, muito bom, irmão. E saber que existe essa igreja, que eu não estou sozinho. Eu, quando comecei há 20 anos, irmão, sozinho, falando para cima e para baixo dessa sociedade secreta, irmão, todo mundo dizia: esse cara é doido. Ninguém sabia, ninguém falava nada disso. Hoje o mundo inteiro sabe, né? Então, doutor Pedroso? Oi. Você sabe que o dono da TV lá que eu trabalho, comecei a mostrar o vídeo do senhor lá, das metas, dos Illuminati, dos protocolos de Sião. Ele falou para mim assim, ele falou assim: você quer morrer logo? Eu falei: por quê? Ele falou: olha, esse pessoal que faz esse trabalho aí... Caiu? André? Aqui. Ativa o microfone. Voltou, André? Ok. Voltou, continua, André. Aí ele disse assim,
igual o doutor Pedrosa, esse pessoal que está me falando, me mostrando, eles têm uma bagagem, eles têm um respaldo, eles sabem onde eles estão pisando. Agora, se você começar a fazer esse trabalho, eles podem fazer com você igual fizeram com o Gustavo Barroso, lá do Protocolo de Sião, né? Aí eu falei para ele, mas eu tenho que pregar a verdade. Se eu for perseguido, a Bíblia diz em várias passagens que eu tenho que me alegrar como os apóstolos se alegraram, né? Eu não posso ficar no meio desses que estão acomodados e felizes por não incomodar o diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, irmão. Você está corretíssimo. E quanto a isso, por exemplo, o nosso trabalho, irmão, nosso trabalho da Igreja de Cristo é um trabalho de amor. A arma mais importante que nós temos é amor. Nós não matamos, nós não roubamos, nós não soltamos bomba, nós somos servos do Senhor, nós vivemos pela graça, pelo amor. Então não tem como dar errado a nossa obra. E Romanos 8:28 diz o seguinte, irmão, porque todas as coisas, eu ponho entre parênteses, boas ou ruins, elas sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, passei por muita luta e tenho passado ainda hoje, todos esses dias, mas vou enfrentando com amor, com coragem, para que eu possa vencer e dar o meu recado. O que eles quiseram fazer de maldade comigo, eu só pedi a Deus, transforme todo esse ódio que eu tenho hoje no meu coração em amor por essas pessoas. Irmão, os maçons eram os caras mais idiotas, os caras mais ignorantes da face da terra. Como depois foi descobrir os crentes também que estavam lá dentro. Então, por amor, comecei a contar a verdade para eles. O Albert Pike diz, o Deus da maçonaria é luz. Você está lá achando que está a Bíblia no altar ali, você coloca a mão em cima da Bíblia, que não tem, abre a Bíblia, vai pregar a Bíblia lá, não deixa. Dentro das igrejas evangélicas hoje, abre a Bíblia e vai pregar a Bíblia dentro das igrejas evangélicas. Você não pode, porque a maçonaria não deixa, e dentro da maçonaria muito menos. Então, porque aquilo tudo é filial. As igrejas evangélicas hoje, a católica nem precisa dizer, são filiais da maçonaria. São filiais, são ramos. E as bocas de fumo também, são filiais da maçonaria, ela controla tudo isso. Então, o que a gente vai fazer como igreja de Cristo? Tem que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então nós vamos continuar pregando. E na hora, irmão, que o cara tocar em você e Deus falar assim, olha, agora é comigo. Agora é comigo, agora eu comprei a briga. Ah, esse é meu servo, ele não adora o sol, não. Isso aqui é meu servo, você tocou nele, então deixa. Foi o que fizeram comigo, irmão. Olha a bênção de ministério que Deus fez na minha vida. Imagina se eu fosse me programar aí, comprar um montão de armas, preparar um montão de bombas e soltar bomba aí na maçonaria. Olha, a bomba que nós soltamos aqui na maçonaria foi essa aqui, ó, Cláudio Guerra, ó, o soltador de bomba deles, ó. Nós ganhamos para Jesus, fez o seminário com a gente lá, ó. Esse que é a maior bomba, ó. Com amor, ele conheceu a verdade, foi liberto e entregou, ó, todos eles aqui na nossa mão, ó. Olha, tá tudo aqui, ó, desde o Roberto Marinho ao Wagner Montes, ó, toda essa turma de satanistas, de falsos profetas, de que roubam o dinheiro dos pobres para os ricos. É isso que eles fazem. Todos eles aqui, ó, Deus se entrega. E agora, eles têm vergonha na cara? Eu não devia nem mostrar a cara na televisão, nunca mais fazer que nem o japonês faz, suicidar, fazer harakiri, né? Se eles tivessem um mínimo de vergonha, mas eles não têm isso. Para eles é honra, é glória. Tá vendo como que eu sou bandido, ó? Como que eu sou esperto? Então, o nosso trabalho, irmão, como cristão, é fazer isso mesmo que você falou. Você está certo, André. Nós vamos continuar pregando. Agora, não é pela maldade, é pelo amor. A força que vence o mal é o bem. Então, não tem ninguém que vença o bem, não. Não tenha medo, não. 1 João 4,18. Quem ama, lança fora o medo. Cito sempre esses versículos que me sustentaram. Marcos 13:13. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra de Deus. Não é pela minha própria força, não é. Eu vou fazendo tranquilo, enquanto Deus permitir. Quando Deus falar, meu filho, eu não precisa mais não, eu vou deixar esse cara te matar, eu vou te levar para a glória. Vai ser glória. Não, meu filho, eu vou te arrebatar, melhor ainda. Mas para mim o viver é Cristo, morrer é ganho, como dizia o grande apóstolo Paulo, que foi assassinado por esses covardes, né? Foi um homem maravilhoso. Oi.
Doutor, tem um rapaz que está assistindo ao vivo pelo Sim. YouTube, o Azevedo, um irmão em Cristo, Sim. do Rio de Janeiro, de Nilópolis. Ele pediu para perguntar ao irmão a respeito da Igreja de Deus. O que o irmão acha da Igreja de Deus, desse servo Eli Soriano, coreano, que prega a palavra de Deus, assim como é feito esse trabalho na internet, ele faz nas televisões, aí a igreja dele faz esse trabalho de pregação da palavra para televisão, com o grupo dele, Eli Soriano. O que o irmão tem a dizer? Eu ouvi falar, são tantos falsos profetas, irmão, que antigamente eu me atualizava sobre eles para procurar saber, baixava os arquivos, pesquisava a história, a vida deles todas. Mas são muitos, não dá mais conta. Se eu fizer isso, não dá nem mais tempo de eu estudar a palavra de Deus, né? Esse assunto específico eu não quero falar porque eu não conheço a fundo. Eu conheço superficial aí pela mídia que eu vi falar. Então, para eu não cometer nenhuma injustiça, eu prefiro, quando tiver tempo, pesquisar mais um pouco para falar se ele está correto com a palavra de Deus ou não. O que a gente faz é isso. A gente aqui pega na Bíblia, a gente não vai dizer se o cara está certo ou não. Quem diz é a palavra de Deus. Pega aqui, ó. Está de acordo aqui com a palavra? Então tá legal. Não está de acordo com a palavra, não é de Deus. Não é? Mesmo sendo o nome Igreja de Deus, né? Se alguém conhecer alguma coisa sobre ele aí, pode falar, que me interessa saber também, né? Ô, Kleber e doutor Pedrosa, o que eu tenho de notícia a respeito do cidadão que está em questão... Eli Soriano. Eli Soriano, é que ele está fugido de lá porque ele está acusado de vários estupros dentro do país dele, na igreja, tá? Mas muitos desses que vêm para cá é nessa situação, né? Eles ficam lá envolvidos com algum problema e fogem para cá, porque aqui é o paraíso da impunidade, né? Aí aqueles são recebidos como em tapete vermelho, limousine, e aí aqueles podem pregar mentira que eles querem, mas desde que dê a caixinha do capeta lá da maçonaria, como o Saad fala muito bem naquele DVD que eu acrescentei no Quebrando o Gadu, ele mostra lá que para a igreja funcionar tem que dar propina, e os pastores nenhum falam disso para ninguém, e a gente sabe disso há muitos anos e tem dito, né? Ô Kleber, mas longe de mim, ô Kleber, eu queria acusar ele. Eu ouvi o comentário e fui buscar na internet. Realmente tem essa busca por ele, tá? O irmão José Carlos aqui também comentou. Ele disse aqui no chat que ele é filipino e ele é do movimento Caminho Antigo e crê que todos são falsos profetas, menos a religião dele. Doutor Pedrosa. Sim. Doutor Pedrosa. Pode falar, eu. Não, é Alisson que tá falando? Sim. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a 13ª linhagem satânica. Eu gostaria de saber qual família é essa que pertence, quem é, o senhor sabe mais ou menos assim, tem uma ideia? Irmão, existe tanta coisa hoje que eles falam, eu fico mais ligado com o que está aqui na palavra. Eu sei que o que vai surgir, o que vai reinar, é um homem iníquo, é o homem do pecado, filho da perdição, que é um homossexual, tá? Tudo isso que está aqui na palavra, então a gente sabe disso. E o que tem mais compatível com o anticristo, com o governo do anticristo que está aqui fora no mundo, são as sociedades secretas. Você vê, bate direitinho os adoradores do Deus Sol, enche a terra de violência. Quer dizer, então, tudo isso bate direitinho com a maçonaria, a sociedade secreta, os banqueiros, o amor ao dinheiro. Tudo isso bate com eles. Eu já expliquei... Inclusive afastar as mulheres também do meio deles, né? Então é um negócio
assim, incompreensível, né, para nós como seres humanos. E eles mostram claramente como eles, como diz lá em Daniel 11:37, que ele se levantará contra, sobretudo, que se chama Deus, né? O que for de Deus, o anticristo vai se levantar contra. E a maçonaria tem os 17 desconhecidos no topo. No topo tem o Lúcifer, o Satanás, ou quem é que está lá representando ele hoje. Aí tem os 7 desconhecidos e tem os 9 desconhecidos. Os 9 desconhecidos é esse grupo que matou Jesus, que eram os 9 do grupo que mataram os discípulos, que depois criaram a maçonaria em 1717. Esses são os 9 judeus desconhecidos. Tá? Então, 9 com 7 dá 16, mais 1, 17. Então, o topo dessa pirâmide tem 17 desconhecidos. E a qualquer momento, quando a igreja for arrebatada, que o anticristo for reinar, um desses 17 vai se manifestar. Então, as 17, isso está explicado no livro do William Schnoebelen, Maçonaria do Outro Lado da Luz. Ele coloca uma pirâmide assim, põe a base da pirâmide, a maçonaria dos 3 primeiros graus. Depois os graus filosóficos, depois a Ordem dos Templários, depois os Illuminatis, e vai lá em cima, e depois vem o 17, no topo de toda essa pirâmide, de todas as sociedades secretas do mundo. Acima de todos eles existem 17 desconhecidos. No livro de Daniel fala que o anticristo vai ser um príncipe, né? Vai vir de uma realeza. E nesse caso aqui, será que é a realeza britânica, a realeza espanhola? Tem muito a ver, assim... tem muito a ver com isso, mas ele vai ser um descendente judeu. Aí que a gente questiona, seria um falso judeu, que é um sionista. Não é? Poderia ser um sionista, que é um falso judeu, não é? Que provavelmente é esse. Ele diz em Daniel 11:37 que ele não prestará culto ao Deus de seus pais, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher, e sobretudo se engrandecerá, não é? Mas agora, especular se é o fulano daqui, se é o Rothschild, isso aí, desde que esteja envolvido com sociedade secreta, tudo é válido. Pode ser qualquer um deles. Eu tenho 2 breves comentários a acrescer aqui. Sim. Até segundo alguns textos bíblicos, como tem Apocalipse 9, no versículo 20 ao 21, que diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, quem nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E em Mateus 5, a partir do 38, que fala: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também a outra, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseje que lhe emprestes. Ouvi o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E diante disto, eu compreendo que essas pessoas que têm trabalhado em prol do reinado do iníquo estão conscientes disso e, em sua grande maioria, não vão se arrepender.
E a gente não tem que se preocupar com isso, porque só um é legislador e juiz, que é o nosso Criador, ele que vai efetuar a justiça e retribuir a cada um segundo as suas obras. Nosso dever aqui é em combater as obras dele, como o próprio irmão já falou, com o amor, dando a outra face e lutando, mostrando não somente a eles, mas às demais pessoas, né, mostrando Cristo, mostrando o nosso Criador, mostrando as obras de Jesus, através do nosso amor para com o nosso semelhante. Porque as igrejas em geral, o sistema religioso em geral, ele ensina as pessoas da seguinte forma: existe o falso profeta, ele é da igreja da direita, da igreja da esquerda, da igreja da frente, da igreja de trás. Aqui não. Então as pessoas, elas têm aquele aprendizado de que falso profeta é todo mundo que não é da igreja dela. Então, para quebrar esses protocolos e pregar o verdadeiro evangelho só com amor. A verdadeira religião, eu creio que está fundamentada em amar o Criador acima de todas as coisas e depois o próximo. Quem ama a Deus e ao próximo não tem preconceito de igreja, de raça, de credo. E eu creio que é isso que vai fazer a diferença nesses últimos dias. É o amor. Não deixe o amor esfriar em vossos corações. Amém. É uma grande mensagem. E se a gente fugir disso daqui, irmão, acabou a igreja. Porque que nós não estamos evitando que as pessoas parem de dedicar o seu tempo ao templo, né? Porque é o templo, é o templo, é o templo. Irmão, o templo importante é você. Você tem que cuidar da sua vida. A sua vida, você é o templo do Espírito Santo. Aí você fica querendo cuidar lá do barro, do tijolo, da tomada da igreja lá, do templo lá no que você reúne, não sei de onde, e a sua vida, o seu templo está caindo aos pedaços. Então você tem que edificar o seu templo, a sua vida, né? Às vezes está em adultério, está em pecado, está em roubo, está em injustiça, está em ódio. Então nós temos que procurar edificar a nossa vida, o nosso templo, porque aqui é que Deus habita. Então nós vamos deixar nossa casinha bem bonitinha para quando o Espírito Santo chegar, entrar e nunca mais sair, não é? Então esse é o tempo que nós temos que cuidar dele, né? E a gente fica querendo cuidar dos outros, da vida dos outros e da religião dos outros, negócio. Nós estamos aqui, ó, nós somos a igreja de Cristo. Você lá na sua igreja, você acredita nisso, naquilo, outro, no sangue, acredita não sei o quê, não sei o quê. Então, problema seu. Agora, você quer conhecer o Deus da verdade? Eu cito sempre, irmãos, também, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele não cumpriu nenhuma ritualística. Nenhum ritual ele fez. E ele chegou lá naquele momento, ele reconheceu que Jesus era Deus, que ele era o Messias, e disse: olha, nós estamos pagando o que nós merecemos, mas o Senhor não merece isso que vocês estão fazendo com o Senhor, não. O Senhor é Deus, sim. Eu quero reconhecê-lo como meu Deus, como meu Senhor, meu Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você imagina o cara ali naquela aflição, naquela angústia, o ladrão ali parou e refletiu, entendeu a mensagem que estava sendo pregada na cruz. Jesus não dirigiu direto para ele, abriu a Bíblia ali e pregou para ele. Ele viu a vida de Jesus ali, Jesus pregando com o próprio corpo, com a própria vida dele ali. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador, aceitou Jesus como Salvador e pediu que queria estar com ele no céu. Ele foi perfeito, o ladrão na cruz. Como é que Jesus não iria deixar um cara daqui naquele momento, naquela circunstância? Ele reconheceu que ele era pecador. Nós estamos aqui porque nós merecemos estarmos aqui. Quer dizer, ele já reconheceu o pecado dele. E reconheceu: mas o senhor não é digno de estar aqui, o senhor não precisa estar aqui. O senhor não merece estar aqui. Então reconheceu que ele era Deus, que ele não tinha pecado. E então o aceitou como Deus e pediu que queria estar com ele no céu. Ele foi perfeito. Ele pode ter feito errado tudo na vida. Esse ladrão, ele pode ter feito errado, mas naqueles últimos momentos da vida dele, ele agiu da forma mais perfeita que ele poderia agir. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
O amor de Deus é muito grande. Mas Doutor, quem julga é Ele. Agora, você não vai esperar por uma atitude dessa lá na cruz, o outro não foi, que você vai ter uma oportunidade dessa. Sabe lá se você vai ter uma oportunidade de se arrepender. Então, nós temos que estar sempre preparados. Pode falar, irmão. doutor Pedrosa, mas o senhor percebeu o amor que Jesus Cristo teve com aqueles que estavam lá no templo, fazendo lá da casa do Pai de venda? O amor que ele teve com aquelas pessoas que estavam lá? Dá uma olhada aí no visual aí, que o pastor Marco Feliciano botou aí. Ele é um Deus de justiça. Nós não acabamos de mostrar aqui com o povo de Israel o que ele fez. Irmão, tem horas que eu chego assim em determinado lugar e eu pergunto, Jesus aqui com chicote, quer botar todo esse mundo aqui para correr. Olha, quando eu fui lá naquela Expo Cristã, misericórdia, não tinha um livro contra a maçonaria. Mas um negócio assim, muito, muito óbvio, né? Então, hoje, tudo isso você pode ter certeza, irmão. O que tiver relacionado com eles, com esses sistemas de sociedade secreta, pode ter certeza, irmão. Está enganado, tem engano. E hoje nós já ganhamos tantos maçons para Jesus, porque nós contamos para ele a verdade. Acima do grau 30, 31, 32, 33, irmão, isso é explícito, é satanismo. Nós queremos dominar o mundo, nós queremos destruir o cristianismo, os cristãos para a gente enganar, e para eles nós vamos mostrar em breve a verdadeira crença em Lúcifer. Lá para cima sabe, agora o povo de baixo, 95% está tudo no primeiro, segundo, terceiro grau. Não sabe nada, igual as pessoas que estão lá dentro da Universal, da Batista, da Presbiteriana, estão lá no sábado, guardando o sábado, eles não vão para o céu, e cheio de maçom lá dentro, de satanista dentro da igreja adventista, e estão lá achando que eles vão para o céu, porque guardam o sábado. Eles não têm capacidade nem para discernir quem são os líderes dele, né? É complicado mesmo. Chegou aqui o Robert, deu uma passadinha aqui e já saiu, Robert. Irmãos, vamos encerrar já 1 hora, irmão. Senão o vídeo também fica muito grande. E estou super cansado. E foi muito bom, proveitoso a conversa. Os irmãos enriquecem o debate, né? Os assuntos. E assim que a gente quer aprender junto com os irmãos, trazem mais informações, e isso tem sido muito instrutivo para mim, né? E eu quero que os irmãos tragam cada vez mais assuntos e vamos discutindo aí dentro da palavra. Na verdade, nós é que temos que agradecer o irmão Pedrosa, porque todo esse estudo, todo esse conhecimento, a gente tem aprendido aqui para poder passar para os nossos irmãozinhos também, na verdade. Então, por isso é sempre importante, né, eu estar ouvindo o irmão Pedrosa, né, para que a gente possa falar e ter um respaldo para poder falar. Assim como eu tenho pego material, né, ali no site do irmão Pedrosa, para poder passar para os irmãozinhos, que é tão difícil. Eles estão com a mente tão cauterizados aqui, é muito difícil, viu, irmão Pedrosa? Irmão, mas quando a gente insiste, a gente fala, não, mas o Bispo Macedo é de Deus e não sei o quê. Não, ele não é maçom. Diz Jesus Cristo, no Código da Vinci, disse as piores desgraças sobre Jesus, irmão. Ninguém se ofendeu. Ninguém se ofendeu, falaram tudo. Eu levantei o Código da Vinci, uma mentira. Isso já era um livro antigo que a maçonaria tinha feito, Segredo dos Templários. Isso é maçonaria, o Dom Brão é maçom. Então... Aí depois Dom Brão chegou aqui no dia 3 de janeiro de 2010, no Fantástico, ele disse o seguinte: eu quero dizer para vocês que os Estados Unidos não é mais uma nação cristã.
é uma nação maçônica. E em breve vai estar dizendo isso aqui no Brasil também, com todos os pastores da maçonaria crescendo aí na televisão, todos eles. Então, infelizmente, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Mas, graças a Deus, nós estamos tendo muita luta, mas Deus está nos concedendo um privilégio de a gente ganhar muitas almas para Jesus, irmãos. Você vê os vídeos, os que a gente recebe, como o irmão falou agora, olha, eu pego os DVDs aqui, eu copio, estou distribuindo lá em Pernambuco, os CDs na igreja, correndo atrás, é isso mesmo. Mas é a luta que dá vontade de desistir, viu, irmão? Muitas vezes, mas eu não desisto nunca. Nunca, eu vou estar sempre orando, Senhor, porque hoje tem vocês que fazem, ajudam a fazer, mas na época sozinho, irmão, uma igreja de 3 mil membros, meus parentes sozinho. Eu comprava livro, saia distribuindo sozinho, falando sozinho. Falava na rua, no posto de gasolina, no restaurante, no hospital, qualquer lugar. Aí descobri a internet, comecei a escrever jornal. É uma benção, é uma benção. Deus, eu espero que muitos e muitos maçons, muitas pessoas da igreja evangélica aceitem a Jesus como Salvador, conheçam essa verdade que liberta e sejam preparados para aguardar a vinda de Cristo e serem arrebatados com a igreja, né? Eu agradeço os irmãos a oportunidade. O irmão quer orar aí para a gente, irmão? Orar para a gente encerrar esse nosso período e até amanhã, quer dizer, até hoje, né? É 1h. Quem quer orar aí para a gente encerrar o nosso programa? Irmão André. Ore para a gente. Quem vai orar? Pode ser você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos compartilhar, Senhor, esta noite, agradecendo esta rica comunhão, esta riquíssima comunhão em que todos, Senhor, podemos trazer, Senhor, uma palavra, trazer um consolo, uma exortação, Senhor, para muitos que estão ouvindo, talvez afastados do caminho, talvez perdidos no caminho, talvez feridos no caminho, meu Deus, mas o teu bálsamo, ele vem junto com a verdade, ele vem junto com a revelação da tua palavra, Senhor, com o encobrimento, a substituição das trevas pela luz, e queremos a cada dia, Senhor, pedir forças para não sermos vencidos por este mundo, vencidos por esse sistema, seja religioso, maçônico, Illuminati, político, ó Pai, não deixe nenhum dos irmãos que aqui estão se achegando, Senhor, a esta sincera comunhão, a este sincero projeto, não deixe nenhum de nós tropeçar, que o Senhor dê forças ao Dr. Pedrosa, aos líderes deste site sinceros, deste projeto, e a todos aqueles, meu Deus, que também estão enganados, como foi dito hoje, que o teu amor vem estender o tapete da salvação até aqueles, meu Deus, que talvez estão na sua maioria enganados, mas estão cegos pela mentira, estão confundidos, Senhor. Meu Deus, venha ajudá-los, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, que nós queremos adorá-lo nesta manhã, já de madrugada, desta segunda-feira, Senhor. Prepara-nos para o tempo do fim e nos dê discernimento de espírito, amor no coração, ó Pai, e nos dê, Senhor, a mente de Cristo. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. E um dia muito abençoado. E até mais tarde. Até mais tarde.